Oi, meu nome é Julia e hoje a gente vai falar sobre Scooby-Doo e a maldição do Frankenstein. Então, bora começar o vídeo. Bom, a Daphne ela meio que tem um canal do YouTube e as pessoas que assistem o programa querem saber como é desvendar mistérios. Então, eles relembram alguns casos que eles tiveram de desvendar mistérios. Então, um tal de Rupert liga pra eles e ele fala que é o advogado da família da Velma. Então, a Velma acaba desligando a cara dele e ele meio que começou a estragar o show que eles estavam fazendo na internet. E a Velma não quer que eles vão até o tal do advogado e o Fred meio que parece que tá apaixonado pela máquina mistério. Então, a Velma acabou herdando um hotel na Transilvânia e era isso que o advogado queria falar com ela. Mas a Velma não quer isso porque existe uma maldição em torno desse castelo. Porque quem chegar perto do testamento do barão, que é o tio da Velma, perde aquilo que mais ama. Então, alguém explode a máquina mistério e começa a introdução do filme. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like concluso, comentar os prós, não se inscrever por aqui e compartilhar com os amigos, tá bom? Bora continuar. Então eles vão até o castelo em um trem, mas o público da Daphne começa a falar que a Velma é uma falsa detetive, que esconde um segredo muito grande. Então ela vai contar o segredo da família dela para Mistério S.A. E eles eram europeus que desembarcaram na ilha Ellis. E o ancestral da Velma era o Von Dickenstein, mas o sobrenome acabou sendo americanizado para Dinkley. Então havia uma lenda dizendo que ele criou um monstro, e foi essa história que inspirou Mary Shelley a escrever Frankenstein. Então alguns membros da família da Velma acabaram enlouquecendo, porque eles queriam realizar o que os ancestrais falharam e retornar o nome da família, que era o Dickenstein. E o Basil era o nome do tio da Velma falecido. Só que do nada o trem começa a acelerar. Então a Mistério S.A. tenta salvar as pessoas que estão dentro desse trem, e essas pessoas eram muito esquisitas. E o maquinista do trem era um fantasma. Só que eles conseguem parar o trem mesmo destruindo algumas coisas no caminho. E nenhum Von Dickenstein era bem-vindo naquela cidade. E o prefeito conta que um fantasma assombra eles. E essa cidade era o maior produtor de tochas. Então eles fogem dessas pessoas em uma carroça com um cara muito estranho chamado Iago. E eles querem saber por que esse fantasma usa uma máscara de metal. Então, eles contam que uma vez o Von Dickenstein estava trabalhando em uma experiência e ele encontrou vários pedaços de corpos remendados e queria dar vida a essa criação. Porém, os camponeses foram informados sobre o que ele estava fazendo. Então, eles quiseram dar um fim naquela aberração. E o rosto do barão acabou sendo desfigurado e ele jurou vingança. Então, chegando ao castelo, eles são recepcionados pela governanta. E ela mostra os quartos deles e o laboratório que era do tio da Velma. E lá tinha um monstro que era uma mistura de vários animais. E a Velma, ela começa a querer provar que o monstro é falso, recriando experimentos. E de alguma forma parece que essa governanta consegue hipnotizar a Velma. Então eles vão até a cidade em um festival, mas não tem nenhum turista lá. Então até os Salsicha e Scooby acabam vestindo os trajes tradicionais deles. E o Fred parece ainda muito triste com a máquina mistério, porque fica colocando a cena da máquina mistério explodindo toda hora no filme. E os Salsicha e Scooby acabam não aceitando cachorro quente, porque eles falaram que eles estavam cheios. Então Iago chega lá para levar eles de volta ao castelo e a Velma tinha enlouquecido. E agora ela tá com uma roupa toda esquisita. E ela estava certa que o monstro podia ter vida. Mas os aldeões fizeram de novo e eles estavam lá para tentar parar ela. Só que ela consegue sim trazer esse monstro à vida. E o Salsicha Scooby parece não ter medo desse monstro. Só que esse monstro detesta a aparência dele e começa a destruir tudo no caminho. Então o Salsicha Scooby vão atrás do monstro pra Velma. E a Daphne, ela tá se sentindo muito feia com a roupa que ela tá usando. O cabelo tá todo pra cima. E ela percebe que eles estão amaldiçoados. Até que sozinha a Daphne encontra uma passagem secreta. E enquanto isso, o Salsicha e Scooby ainda estão correndo atrás do monstro, mas a Velma para ele. E a Daphne acha equipamentos de mineração bem novos. E o fantasma aparece lá para ela. Só que o Fred escuta ela gritando. E enquanto isso, a Velma acha que o cérebro do monstro tá com defeito. Então ela usa Salsicha e Scooby para consertar a mente do monstro. Porém, eles começam a ficar com fome e com medo, porque a Velma queria pegar o cérebro dos dois e dar pro monstro. E enquanto isso, a Daphne ainda tá tentando fugir do barão enquanto o Fred chega. E o Fred luta com ele pela perda da máquina mistério. E o Fred também nem tinha reparado no visual da Daphne. E ele percebe também que a capa do barão é de tecido sintético e não de seda. Então a Daphne e o Fred ficam presos nessa caverna e começam a ficar tontos. Enquanto isso, o Salsicha e Scooby conseguem fugir da Velma e parece que ela é hipnotizada de novo. Então a Daphne também percebe que a roupa que ela tá usando é inflável e consegue pegar o ar dele para ela e o Fred respirarem e conseguir sair de lá.
Até que eles conseguem encontrar o Salsicha Scooby. E a Velma também aparece lá falando que tem explosivos no castelo e que eles precisam sair de lá o mais rápido possível. E ela pede desculpa para o Salsicha Scooby pelo que ela estava tentando fazer, porque ela estava hipnotizada. Então eles conseguem sair de lá com uma nova máquina mistério que o Fred tinha criado, que era uma carruagem. Só que o castelo explode e os aldeões ficam felizes porque a maldição havia acabado. Porém, coisas estranhas começam a acontecer. Só que na verdade isso tudo era parte do plano do Fred. E o monstro aparentemente era o Iago, mas ele não tinha esse nome. Ele na verdade era um agente federal. E isso fazia parte de uma conspiração. Então, uma dessas pessoas que fazia parte dessa conspiração era o advogado da família. Só que a Velma fala que nunca tinha visto ele na vida. E lá no início do filme mostra eles pegando fantasmas antigos, como eu mencionei. E alguns desses aldeões que foram presos eram de pessoas que já foram fantasmas, que foram presas e eles queriam se vingar da Mistério S.A. E eles ficavam sempre tocando de quem era o monstro. E eles queriam, obviamente, vingança, só vingança. Só que na verdade eles poderiam ter ganhado muito dinheiro com aquele castelo, mas enfim. Então a população local acaba dando uma nova máquina mistério para Fred. E ela tem novos recursos. Então assim, eu achei a Velma muito chata no início do filme, ela tentando provar o tempo todo que fantasmas não eram reais. E eu não gosto muito dessa ideia do fantasma ser antigas pessoas envolvidas querendo vingança, tá ligado? Tipo, serem várias pessoas. Eu não gosto quando fantasma é várias pessoas, igual no filme passado, eu acho. Não sei, acho que o passado foi da WWE, acho que foi o anterior, não sei, não lembro. Fora que, como eu mencionei, repetiu umas 500 vezes a máquina mistério sendo explodida. Eu não aguentava mais ver essa cena. Era pra demonstrar que o Fred estava triste, né? Mas repetir 2, 3 vezes até vai. Agora um monte não tem como, né? Mas assim, o filme é um bom divertimento, mas não é lá grandes coisas. Minha nota é um 6.8. Então o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar os próximos, se inscrever aqui e compartilhar com seus amigos, tá bom? Tchau!